Flávio Bolsonaro acusa Alexandre de Moraes, grande articulador político de Lula. Em entrevista coletiva, o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PL, fala sobre a disputa eleitoral de 2026, suas prioridades para... Esse final de semana foi muito difícil, com o Dia dos Pais, passar longe dele em função da covardia que o Alexandre de Moraes fez com toda a família, de proibir o próprio filho de ver o pai. Ele me proibiu de advogar para o meu pai, uma coisa que eu fazia com todo o coração, com todo o amor, exercendo a minha profissão como advogado, e ele impediu que isso acontecesse também. Eu lamento, né? Você vê o Alexandre de Moraes hoje, ele virou o grande articulador político do Lula, promovendo encontro dentro da casa dele com outros políticos. Quer dizer, o Alexandre de Moraes veio para a seara política, então todos os políticos estão autorizados a respondê-lo dentro da política também. Bom, o presidente da República, ele indica ministro do Supremo, o próximo indicará 4. Quem tira é o Senado. Como a gente está aqui com os candidatos ao Senado, vocês são a favor de impeachment do Alexandre de Moraes? Sim! A população. E o primeiro é o Moraes. Eles vão ser cobrados nas eleições por isso. Vão ser cobrados. Não adianta querer dar canetada, ameaçar, né, inventar operações contra nossos pré-candidatos, como fizeram, para tentar diminuir a quantidade de senadores, porque essa é uma pauta que eu falava há anos, para eles, inclusive. Olha, enquanto vocês mantiverem esse inquérito das fake news aberto, uma coisa que não tem nenhum precedente, trazendo para dentro quem vocês querem, escolhendo alvos pré-determinados, dizendo quem são os investigadores, dizendo que se o relatório da polícia ficar ruim, você manda voltar, que é o que nós vimos, né? A própria imprensa divulgando com as denúncias que foram feitas, em função da atuação do Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE, é a população que está cobrando. Então, assim, isso virou uma pauta de campanha, não queria que tivesse chegado nesse ponto, mas virou uma realidade. A ex-primeira-dama vai vir participar? Michele Bolsonaro? Vai, Michele estará aqui também, uma grande honra para a gente. Todo mundo já entendeu que o Brasil precisa vencer o PT. E ela, uma pessoa qualificada, alguém que certamente, por exemplo, a comunidade surda, praticamente ali não tinha nenhuma atenção antes de Michele, passou a ser outra realidade do tratamento que foi dado para essa comunidade após o trabalho dela, e é uma pessoa que com certeza, junto com a Bia Kicis aqui no DF, vão ser grandes representantes e vão ter, obviamente, acesso direto à presidência da República para as demandas aqui do Distrito Federal, assim como todos que estão aqui, né, vão ter aí esse canal direto para ajudar os seus estados. E vão encontrar na presidência da República alguém sempre disposto e disponível para ajudar, né, os cidadãos dos seus estados. Senador, qual que é a meta em relação ao Senado? É ter uma maioria, eleger o presidente da casa? O que o senhor projeta para quando passar as eleições ter aí uma situação mais tranquila? Eu acho que o Senado Federal é a casa ali que durante o governo do presidente Bolsonaro a gente tinha o placar mais apertado quanto uma base consolidada. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senado, a partir de 2027, com essa renovação de 2/3 que nós vamos, né, ter nessas eleições, vai ser um Senado ainda mais à centro-direita. Eu vou precisar muito de todos os senadores que estão aqui para mexer na Constituição Federal. Nós vamos reduzir a maioridade penal para que estupradores que se escudam na sua idade cronológica possam responder como adultos, vão mofar na cadeia, vão ter que trabalhar na cadeia para restituir financeiramente as suas vítimas, aí não só desse crime que eu falei, mas todos aqueles, né, que ficarem presos, os criminosos violentos, aqueles criminosos por corrupção, todos vão ter que ficar presos a maior parte da pena que foram condenados e vão ter que trabalhar dentro do presídio para poderem pagar a sua estadia e para poderem também indenizar as suas vítimas. É assim que eu preciso, por isso que eu preciso muito de senadores e de deputados, vão ter que mexer na legislação penal, né, para classificar PCC e Comando Vermelho e milícias como organizações terroristas. A partir de janeiro do ano que vem, eu vou declarar guerra aos narcoterroristas. Vou precisar muito do Congresso Nacional para poder libertar a população que hoje vive sob esse poder paralelo deles. Vamos mexer no Código Penal para que ladrão de celular pegue no mínimo 8 anos de cadeia, ou seja, vai ficar preso também ladrão de celular. Então a gente vai ter uma linha muito nesse sentido, que eu vou precisar de um Senado muito alinhado com a gente para essas alterações legais e também para fazer a responsabilidade fiscal. Candidato, a última vez que o senhor... Esse governo simplesmente abandonou, um governo louco. O Lula está louco com o que ele está fazendo com esse país. Ele está pulando o precipício, correndo sem paraquedas, e vai caber a nós aqui, esse time
salvar o Brasil das loucuras do Lula. Candidato, a última vez que o senhor encontrou outros parlamentares, tantos parlamentares, foi quando o senhor foi se explicar sobre o caso Mastro. O senhor considera esse episódio superado com o seu entorno? Olha, quem deve explicações é o Lula, né? É o filho dele que está sendo acusado de roubar os aposentados da INSS. É o Lula que tem que explicar o que ele fazia numa reunião. Enquanto presidente da República, junto com Augusto Lima e outros ali, Galípolo, dizendo, não vende o banco agora para outro banco não, porque a gente vai trocar o presidente do Banco Central e aí vamos resolver a sua situação. É o PT da Bahia que, mais do que nunca hoje, muito em função do trabalho de vocês da imprensa, a população toda tem consciência de que isso começou na Bahia. Não é à toa que Jacques Wagner está respondendo, não é à toa que todo mundo sabe que o Rui Costa tem envolvimento também. Grandes figurões do PT, eles é que devem explicações, eu não devo explicação nenhuma, eu estou aqui para, junto com esse time, resgatar o nosso Brasil. Agora que o senhor está impossibilitado de falar com seu pai por decisão, né, do STF, como que isso vai impactar a sua campanha? Porque a gente sabe que é um relacionamento de pai e filho, mas também dá direcionamento, né, de campanha e tudo, enfim, eu conheço conselhos. Tanto meu pai que eu já sei o que ele pensa. Então, por telepatia, eu já tenho ideia do que é que ele poderia, né, me orientar. Né? Então, a minha escola é a do presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo que está aqui sente muito a falta, a ausência dele. Esse final de semana foi muito difícil, com o Dia dos Pais, passar longe dele em função da covardia que o Alexandre de Moraes fez com toda a família, de proibir o próprio filho de ver o pai. Ele me proibiu de advogar para o meu pai, uma coisa que eu fazia com todo o coração, com todo o amor, exercendo a minha profissão como advogado, e ele impediu que isso acontecesse também. Eu lamento, né? Você vê o Alexandre de Moraes hoje, ele virou o grande articulador político do Lula, promovendo encontro dentro da casa dele com outros políticos. Quer dizer, o Alexandre de Moraes veio para a seara política, então todos os políticos estão autorizados a respondê-lo dentro da política também. Senador, em relação à questão do impeachment de ministro do Supremo, com uma maioria no Senado, também é algo que vocês vislumbram? Bom, o presidente da República, ele indica ministro do Supremo, o próximo indicará 4. Quem tira é o Senado. Como a gente está aqui com os candidatos ao Senado, vocês são a favor de impeachment do Alexandre de Moraes? Sim! A população. E o primeiro é o Moraes. Eles vão ser cobrados nas eleições por isso. Vão ser cobrados. Não adianta querer dar canetada, ameaçar, né, inventar operações contra nossos pré-candidatos, como fizeram, para tentar diminuir a quantidade de senadores, porque essa é uma pauta que eu falava há anos, para eles, inclusive. Olha, enquanto vocês mantiverem esse inquérito das fake news aberto, uma coisa que não tem nenhum precedente, trazendo para dentro quem vocês querem, escolhendo alvos pré-determinados, dizendo quem são os investigadores, dizendo que se o relatório da polícia ficar ruim, você manda voltar, que é o que nós vimos, né? A própria imprensa divulgando com as denúncias que foram feitas, em função da atuação do Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE, é a população que está cobrando. Então, assim, isso virou uma pauta de campanha, não queria que tivesse chegado nesse ponto, mas virou uma realidade. Tá bom? Obrigado. Vai até A outra coisa, gente, se vocês, olha só, se precisarem aqui beber água, tomar café, usar o banheiro, por favor, tá aberta aqui a casa para vocês, que eu sei que não é fácil ficar aí fora tomando sol, tá? Essa questão só não pode deixar o gravador nem pegar minha escolinha em cima da mesa. Essa questão do impeachment, essa questão do impeachment do Moraes, enfim, de outros que vocês queiram também, vai ser um direcionamento que você vai dar para eles em relação ao que dizer em campanha, o que levantar a bandeira. A minha campanha aqui eu vou tratar do Brasil, eu vou tratar das pautas da saúde, né, que tá uma porcaria um monte de lugar, vamos ter que discutir a atualização da tabela SUS, temos que discutir a mudança do currículo escolar, a formação de professores, temos que discutir internet para ser tratado como infraestrutura, né, vai ser igual estrada, porto, rodovia, infraestrutura. Internet vai ser da mesma forma, porque é assim que a gente vai conectar o Brasil no serviço do governo, se oferecer a melhor esteira de serviço. Expectativa para o debate da Band, por favor. Expectativa do debate. O senhor vai ao debate? O senhor vai ao debate da Band? Debate da Band, expectativa para o debate da Band. Não, já foi falado. Eu vou aonde o Lula estiver, nós vamos estar lá. Quem deve explicações ao Brasil é o Lula, e meu debate é com ele e meu questionamento são para ele. Senador, só a última pergunta em relação à chapa do senhor. Esses rumores de que poderia mudar o Alfredo Gaspar, como é que fica isso? Alfredo! O terror do Lulinha! Essa farsa que foi montada contra o Alfredo, que isso é uma farsa, foi montada contra o Alfredo, foi exatamente no momento em que ele estava ali defendendo os aposentados roubados pelo governo do PT, inclusive pedindo a prisão do Lulinha. Por isso que foi feito isso contra ele. Uma pessoa do bem, uma pessoa preparada, da área da segurança pública, que tem a nossa confiança, de coragem, nordestina. Obrigado, gente. Bom trabalho.